Eu quero, com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, falar um pouquinho sobre esta grandiosidade de Deus. Só que eu não quero falar da grandiosidade dele referindo-me ao Deus Criador do universo, das estrelas, do cosmos, dessa magnitude, desse esplendor. Eu quero falar da grandeza de Deus, desse Deus que é tudo e que se relaciona com cada um de nós. Porque às vezes uma pessoa ela pode ser muito intelectual, muito abastada, muito influente, mas ela não consegue se relacionar no pequeno, não é verdade? Deus é tão grande que Ele se relaciona conosco no particular. E é nesta individualidade, na nossa pequenez dentro desse Deus tão poderoso, que eu quero conversar um pouquinho com você, mesmo sabendo que Ele é o Deus Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades, dominadores, tudo foi feito por Ele, para Ele, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus. Em Gênesis, no capítulo 18, nós encontramos uma das teofanias de Deus. Teofania é manifestação. Quando Deus se manifesta, é uma teofania, é uma manifestação. E em Gênesis capítulo 18, nós temos uma dessas manifestações de Deus. Eu quero tirar aqui 3 diamantes, 3 pedras assim, especiais nessa história. Eu gostaria que você recebesse esse tesouro no seu espírito e que você adornasse a sua vida espiritual com esses valores tão impressionantes que nós temos aqui. E o primeiro dele é o poder da gratidão. O poder da gratidão. Você sabia que a gratidão, ela é poderosíssima? Não murmuração, gratidão. Não insatisfação e descontentamento, mas sim gratidão. Gratidão. Por gentileza, eu não quero trazer uma mensagem temática, ela vai ser expositiva. Eu quero discorrer esse capítulo com você, versículo por versículo, pensando e escavando e sondando o que a palavra de Deus diz. O versículo de número 1 em diante, até o versículo 3, declara assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens, diga comigo, 3 homens, em pé, a pouca distância da tenda dele. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão, prostrou-se com seu rosto em terra. Disse então Abraão: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Aleluia. A Bíblia, ela nos revela Deus. A Bíblia não é um livro que tenta provar a existência de Deus. A Bíblia é um livro para aqueles que já creem em Deus. Sendo assim, a Bíblia começa a revelar, a mostrar Deus, mostrar a mente de Deus, como é que Deus pensa, como é que Deus se comporta. A Bíblia traz esta revelação. Esse Deus cheio de graça, esse Deus cheio de amor. O texto diz: o Senhor apareceu a Abraão. Nós temos aqui, Jeová apareceu a Abraão. Veja, queridos, que foi Deus quem veio ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que achou Deus. Foi Deus que veio até onde Abraão estava. Isto a Bíblia chama de graça. Aleluia. O Senhor apareceu a Abraão. Isso é graça. Você sabia que a graça de Deus está sobre a sua vida?
Com isso eu estou dizendo que Deus, Ele procura sempre você, Ele nunca desiste de você, Ele não abre mão de você. Aleluia. E o texto diz que Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. E a pouca distância, quando viu a entrada da sua tenda, correu, se prostrou, e Abraão disse: meu Senhor, não meus senhores. Aparece 3 homens para Abraão, e Abraão diz: meu Senhor. Coitado, Abraão não sabia contar, né? Aleluia. Abraão, ele diz: Adonai. Abraão diz: Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso. Se eu acho mercê, se acho favor, se acho graça na sua presença, a versão da Nova Internacional que nós lemos diz: se porventura eu mereço o seu favor. Só que no hebraico está escrito: se eu alcanço o seu favor, se eu sou alcançado pela sua graça, não vá antes de eu fazer alguma coisa pelo Senhor. Agora, se eram 3 homens, por que ele chama de meu Senhor? Porque Abraão sabia que ele estava na presença de Deus. E Abraão, ele discerne no seu espírito que ele estava diante de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Ele estava diante da Trindade, por isso que ele chama a Trindade de um único Deus, meu Deus, Adonai. Aleluia, glória a Deus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Ele sabia que estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele sabia que os 3 são um. E aqui nós encontramos esta teofania, essa manifestação de Deus. Simplesmente a Trindade na porta da tenda de Abraão. Simplesmente a Trindade na porta da casa de Abraão. Simplesmente a Trindade na porta da empresa de Abraão. Simplesmente a Trindade na porta do emprego de Abraão. Aleluia, aleluia. Versículos 4 e 5 diz assim: Abraão diz para eles: mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como você está dizendo. Responderam os 3. Responderam: faça isso. Abraão diz: eu trarei a vocês água e trarei também pão. Água para lavar os pés, significando comunhão. Água para lavar os pés, significando comunhão. E pão para vocês, significando pão para restaurar as forças, para vocês continuarem a jornada, a caminhada, significando gratidão. Água para lavar os pés, comunhão. Pão para que vocês tenham força, significando gratidão. Ele oferece pão e água. Queridos, isso era um costume. Isso era uma tradição. Era o que todas as pessoas faziam, ofertavam pão e água para um peregrino, para um viajor, para um forasteiro. Era assim. Era o mínimo de honra, era o mínimo de cortesia. Vocês conhecem aquela expressão? Fulano está passando a pão e água. Nós encontramos na Bíblia algumas histórias de alguns prisioneiros estavam sendo sustentados com pão e água. É o mínimo. Sem pão e água a pessoa morre. Ela entra numa astenia, numa fraqueza, ela morre. Então, pão e água para sustentar a vida. É interessante que Abraão diz: eu vou lhe dar pão para que vocês recuperem as forças, para vocês continuarem a jornada. Você sabia que aquilo que Deus tem te dado não é só para você?
Você sabia que você não é o fim do projeto de Deus, que Deus ainda tem uma jornada a continuar? Você sabia que você não é o centro do universo, que Deus trata com você, mas Deus está vendo outros projetos dele para além de você? Deixa isso para lá. Aleluia. Abraão, ele não via somente o umbigo dele. Ele diz: Deus veio até mim, isso é graça. Mas eu vou investir em Deus, eu vou abençoar Deus, para Deus continuar o projeto dele sobre a terra. Que cabeça desse homem. Que mente desse homem. Olha os versículos 6, 7 e 8. Tremendo aqui. Aleluia. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha. Eu não vou entrar nisso porque você vai ter que ler Levítico. Você vai ter que ler todo o livro de Levítico. Pegue 3 medidas de farinha. Não 4, não 2, não 5, 3. Da melhor farinha. Diga comigo, melhor farinha. Amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu ao seu servo, que se apressou a prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e os serviu enquanto comiam. Ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Aleluia. Queridos, Abraão discerniu o momento, e Abraão não quis ser mediano, ele não quis ficar na média. Abraão oferta a Deus mais do que havia dito, mais do que havia prometido, muito mais do que água e pão. Ele diz: eu vou dar água para lavar os seus pés, eu vou dar pão para você refazer as suas forças. Mas quando ele entra e fala com Sara, ele muda de ideia e diz: não, além do pão e da água, eu vou levar leite, coalhada, mel e um novilho cevado. Abraão estava dizendo: eu quero tratar Deus como Deus. Eu quero tratar Deus como alguém que é digno. Eu quero tratar Deus como um rei absoluto, Senhor de todas as coisas. Aleluia. Água e pão, nos nossos dias, tem um significado. Pergunta para mim, qual? Representa os nossos dízimos, comunhão e gratidão. Quando você traz o seu dízimo, você está ofertando a Deus a comunhão e a gratidão. Pão e água, o mínimo. É a nossa expressão mínima de gratidão. Mas Abraão, ele vai além. Ele traz leite, coalhada, carne, um novilho cevado. Que homem esse Abraão! Que pessoa impressionante! Diga aleluia pelo menos. Sabe por quê? Porque Abraão é o seu pai. Diga, eu creio. Sabia que Abraão é seu pai? Sabia ou não? Então vamos chegar lá. Que homem esse Abraão! Ele, além do dízimo, ele traz uma oferta alçada, aquilo que alça, aquilo que está além do dízimo. Aleluia. Leite, ele traz coalhada com mel. Pio, mas o texto não fala sobre o mel, mas era costume daqueles dias, servir coalhada com mel. Novilho cevado, novilho gordo. Aqui Abraão trata Deus como Deus, trata Deus com honra, trata Deus com imensa gratidão. Eu penso que Deus tirou a ideia de chamar a terra de Canaã. Queridos, ainda não havia nenhuma promessa na vida de Abraão. Ainda Abraão não tinha filho. Ainda não havia nada. E Deus começa a chamar Canaã da terra que mana leite e mel. Eu creio que quando Abraão trouxe, colocou ali o leite, o mel
o novilho, Deus disse assim: uma boa ideia, uma boa sugestão Abraão está me dando. Você sabia que Deus aceita a sua sugestão? Sabia ou não? Ele aceita. Ele aceita a sua sugestão. Quantos pais tem aqui? Pai. Você aceita a sugestão do seu filho? Sim ou não? Ué, por que você acha que Deus é diferente? Quantas mães temos aqui? Você aceita as sugestões do seu filho e da sua filha? Ué. Eu penso que Deus, ao receber aquela oferta, Deus copiou essa ideia. Você sabia que Deus não tem nenhuma dificuldade em copiar alguma coisa? Nós homens queremos ineditismo, não é? Não, só eu que sei, só eu que tenho, só eu que posso. Não é assim? Essa ideia foi minha. Mas Deus não. Deus ele não tem nenhum sentimento de inferioridade. Deus não tem nenhum complexo de inferioridade. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe o que Ele pode. Ele sabe que Ele é o único Deus. Aleluia. Aleluia. Terra que mana leite e mel. Canaã. É como se Deus dissesse: aquilo que Abraão me deu, eu darei a toda a descendência dele. Deixa eu repetir isso. Abraão, aquilo que você está me dando, leite e mel, eu vou dar a toda a sua descendência. Meu Deus. Você sabia que aquilo que você faz, não por querer mérito, mas por gratidão, os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos colherão por aquilo que você semeia em Deus? Sabia disso? É assim que funciona. Veja isso. Deus ele nunca fica obrigado. Ele nunca fica devedor. A maior necessidade de Abraão e Sara, sua mulher, era de ter um filho. Sara era estéril. Nunca tiveram um filho. Este era o desejo deles, o sonho deles, que estava findando, é um sonho que estava morrendo, um sonho que estava sepultado e já não havia muita lembrança sobre esse sonho, deles terem um filho, um herdeiro, alguém que perpetuasse o nome deles, a semente dele, a genética dele. Veja o que diz os versículos 9 a 12. Onde está Sara, sua mulher? Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto disso. Queridos, olha quanta revelação no texto. Ele não diz assim: onde está a sua mulher? Ele diz: onde está Sara? Você sabia que Deus chama você pelo seu nome? Você sabia que Ele conhece você pelo seu nome? E chama alguém pelo nome por causa da intimidade, da proximidade, do conhecimento. Onde está Sara? A sua mulher, Abraão. Ali na tenda, respondeu ele. Versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Abraão, o inverno passou, primavera chegou. Abraão, aleluia, findou o estio, findou a esterilidade, findou a vergonha, o opróbrio. Findou, Abraão. Na primavera, daqui a um ano, eu voltarei a você. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, sua mulher, terá um filho. Abraão deu a Deus aquilo que ele tinha: leite, mel, novilho, pão, água.
adoração, honra. Ele oferta isso a Deus. Deus não fica devedor, não fica obrigado. Deus volta-se e diz a Abraão: aquilo que você não tem, você passará a ter agora. Aplauda o Senhor com alegria. Ele é digno. Ele é digno. Olha o versículo 11 e 12. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, versículo 12, por isso riu consigo mesma. Ela riu consigo mesma, quando pensou: Deus está me prometendo algo que nem Ele, Deus, é capaz de me dar. Hã? Tem esse texto aqui na palavra, essa promessa, mas isso aqui é para o Pio, não é para mim não. Não é possível, Deus não vai me usar assim, não. Sabe quando você ri para dentro? Sabe quando você ri para você mesmo? Deus. Ela pensou. E quando você pensa segundo a sua experiência ou você pensa segundo a palavra de Deus? Ela pensou, baseada na sua experiência. Eu já sou velha. Meu marido, meu senhor, ela chama o marido de senhor, aleluia, vamos restaurar isso. Ela chama o marido de meu senhor. Já idoso. Ixi, tem gente já sentindo urticária. E meu senhor Abraão, já também idoso. Será que ainda eu terei tamanho prazer ainda na minha vida? Será que Deus é capaz de restaurar e de ressuscitar os meus sonhos? Meu Deus, não há um justo sequer. Esse é o segundo ponto da minha mensagem, é a segunda pérola. A primeira chama-se gratidão, ok? A primeira pérola, qual que é? Gratidão. Primeiro diamante, gratidão. Gratidão. Agora, segundo, não há um justo sequer. Vamos ver o versículo 16. Versículo 16. Olha esse texto. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Ele está falando a seu respeito. Deus está falando a seu respeito. Grande e poderoso. Aleluia. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Queridos, olha que impressionante, extraordinário. Olha como Deus pensa. Olha a Bíblia revelando a mente, o modelo mental de Deus. Olha como Deus pensa. Graças a Ele, graças a Deus, Ele não nos trata pela nossa condição, Ele nos trata pela nossa posição. Lembram dessa mensagem? Agora, sobre a vida de Abraão, tinha uma promessa, tinha uma palavra de Deus. Abraão, você será pai de multidões, as nações serão abençoadas através da sua vida. Você crê que sobre a sua vida existe uma promessa, meu irmão, minha irmã? Deus começa
minutos depois da promessa, ele começa a se relacionar com Abraão, não pela condição de Abraão, mas pela posição que a promessa colocou Abraão. Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou ocultar, esconder, fazer alguma coisa. Deus está dizendo assim: eu vou fazer alguma coisa na terra, sem falar com Abraão, sendo que sobre a vida dele repousa a promessa de que ele é herdeiro da terra, herdeiro do mundo. Mas, Pio, Abraão ainda não tinha filho. Não, ele tinha uma promessa. Pio, mas ele ainda não tinha filho. Não, ele não tinha filho. Ele tinha uma posição que Deus havia dado a ele. Você consegue entender isso? Deus começa a tratar Abraão por aquilo que Abraão seria, e não por aquilo que Abraão era naquele instante, pela posição de Abraão e não pela condição de Abraão. Você entende quando eu digo aqui que a sua lágrima não comove Deus, não move Deus, não movimenta Deus? Porque se a sua lágrima mexer com Deus, movimentar Deus, se a sua lágrima mexer Deus, Deus estará tratando você pela sua condição e não pela sua posição. Aleluia. Tem alguém que está entendendo aí? Abraão será pai de multidões. Ainda não é, mas Deus já trata Abraão como se ele já fosse. Aleluia. Em Romanos diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Olha o que diz o versículo 19 até o 23. 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. 3 pessoas da Trindade vai destruir Sodoma e Gomorra. Adonai, o Senhor, Deus Pai, permanece, e Abraão permanece na presença de Deus. Olha o que diz o texto. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Deus, deixa eu entender a sua mente. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Vou. E o Senhor vai destruir o justo e o ímpio juntamente? É isso que o Senhor vai fazer, Deus? Olha o que diz o versículo seguinte. E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, Deus, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Meu Deus. Você sabia que a empresa onde você trabalha muitas vezes é abençoada por sua causa? Você sabia que a família onde você está inserido é abençoada por sua causa? Você sabia que a nação onde você mora é abençoada por sua causa? A cidade? Olha o que diz o versículo seguinte, por gentileza. Próximo.
Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Abraão fazia assim, mas ainda Deus, ainda assim eu pergunto, e se faltar 5 para completar os 50? Tiver só 45. Destruirás a cidade por causa dos 5 que falta? E os 45 vão morrer? E se encontrar ali 45, não a destruirei, Abraão. Olha o próximo. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, por favor, Deus, mas permita-me falar o seguinte: e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Deus respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Olha o próximo. Então Abraão disse: não tire, Senhor. Senhor, eu estou indo longe demais com essa minha conversa. Deus amado, me permita falar com o Senhor, só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Deus respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa. Que conversa, hein? Você sabia que Deus tem prazer em responder as suas perguntas? Seus questionamentos? Uau! A preocupação de Abraão era com as pessoas justas, retas. Como se ele perguntasse: Deus, me mostra como é que o Senhor pensa, como é que o Senhor atua sobre a terra. O Senhor destrói os justos e os ímpios juntamente? Abraão faz essa pergunta porque Abraão estava antes da cruz, antes de Cristo. E Abraão faz essa pergunta porque ele não conhecia o que é ser um justo aos olhos de Deus. Olha por gentileza Romanos capítulo 3, 10 a 12. Romanos 3, 10 a 12. Olha o que diz o texto sagrado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum justo. A palavra justo no grego, dikaios, significa aquilo que é aceito e aprovado por Deus. Deus olha e diz: eu aceito você, eu aprovo você, você é justo. A palavra justiça, dikaiossume, significa estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Justiça significa integridade, retidão, estado aprovado por Deus. Romanos 5,12, olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, não há um justo sequer. Olha, por gentileza, Romanos capítulo 5, versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado que Adão cometeu, a semelhança da transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Queridos, nós fomos incluídos como herdeiros, a palavra herdeiro aqui é muito forte, herdeiros do pecado de Adão. Existem muitas pessoas na terra que continuam a viver debaixo da herança do primeiro Adão. Essa herança é uma herança de tristeza, aflição, escassez, dor, falta, doença, miséria. Mas o texto sagrado diz, Efésios capítulo 2, versículo 8,
Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva de Deus. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Salvos do que, Pio? Salvos da herança maldita do primeiro Adão. Pela graça somos salvos da doença, da fraqueza, do pecado, da miséria, da dependência do álcool, da dependência do cigarro, da dependência da pornografia. Pela graça somos salvos do medo, da insegurança, do pânico, da insônia. Nós somos salvos pela graça. Antes da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, não havia nenhuma possibilidade do homem se salvar pelas suas obras. Graças a Deus que eu e você estamos do lado de cá do Calvário. Agora nós podemos misturar a nossa fé na obra de Cristo e receber a nossa salvação. Terceiro ponto, a salvação é pela graça. Olha que diz Gênesis capítulo 19, versículos 1 e 2. Gênesis 19, 1 e 2. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló, que é o sobrinho de Abraão, que morava lá, estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se, foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Ele havia aprendido isso com o tio dele, Abraão. E disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Venha comigo até a minha casa. Lá poderão lavar os pés. Eu vou dar água para vocês lavar os pés. Vocês vão passar a noite ali comigo. E pela manhã vocês seguem o caminho de vocês. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na casa de Ló. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhe disse: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam esta o quê? Como que a Bíblia chama o lesbianismo, o homossexualismo? De perversidade. Não façam essa perversidade. Olha como a Bíblia chama relações homossexuais: perversidade. Olha o próximo versículo. Olhe, disse Ló, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Meu Deus! Vocês têm mais 2 horas para ficar aqui ou não? Meu Deus! Olha o que esse Ló diz. Você não pode tocar nesses homens. Eles estão debaixo da proteção do meu teto. Eles estão debaixo da minha cobertura. Eu vou defendê-los com a minha própria vida. Eu vou defendê-los com a honradez das minhas filhas. Ah, pastor, eu vou na igreja, mas eu não faço integração, eu não vou em grupo familiar, eu não quero meu nome no hall de membros, eu não quero estar debaixo do teto, eu não quero estar debaixo de proteção. Pela minha própria
conta e risco. Ah, pastor, eu gosto de ficar um tempo numa igreja, um tempo no outro, um tempo no outro. Eu gosto de ficar assim mais solto, né? De rodear a terra e de passear por ela. Irmãos, vocês entendem em Gênesis, no começo. Imagina quando a gente chegar em Apocalipse, então. Em Gênesis, falando de cobertura ministerial. Quando você está inserido numa igreja local, num corpo local, você está debaixo da cobertura, existe proteção, existe provisão, existe cuidado de Deus sobre a sua vida. Meu Deus! Paulo disse, não, você não vai tocar nesse homem. Não vai tocar. Vocês conseguem entender um modelo bíblico de cobertura? Aí tem me perdoe, às vezes eu fico irritado. Aí tem uns camaradas safados, inspirados do inferno, travestidos de pastores, dizendo, cobertura não existe. Não, cobertura não existe. O camarada não lê Bíblia, não conhece Bíblia. Como cobertura não existe? Jesus disse, Pai, aqueles que estão debaixo da minha cobertura, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, a não ser aquele que nunca esteve debaixo da minha cobertura. Meu Deus, faça nascer. Queridos, é o que a Bíblia diz. Não, mas isso são estruturas de homens, não sei o quê. Ah, é? Esses dias um rapaz me interpelou aqui e disse, pastor, eu não gosto disso aqui, porque isso é muita estrutura, mas não sei o quê. Ah, tá bom. A hora que você sair lá na rua, você sobe a rua. Mas é a contramão, pastor. Você não gosta de estrutura? Você não gosta de estrutura, suba a contramão. De manhã, quando você acordar, pega a sua camisa, pega o primeiro botão, coloca aqui, o outro aqui, outro aqui. Você não gosta de estrutura? Queridos, ordem e decência é projeto de Deus. Você quer ver uma coisa? Aqui, nós estamos aqui cultuando a Deus. Você está recebendo a palavra? Está recebendo, amém? E nós somos todos iguais. Se ficássemos aqui enfileiradinho, Deus colocaria uma régua na nossa cabeça, nós todos teríamos a mesma estatura. Somos iguais, homem, mulher, recém-convertidos. Somos iguais, pronto. Mas a hora que a gente vai funcionar como igreja, não somos iguais. Existe uma estrutura. Existe uma ordem. Queridos, se o filho de Davi, Absalão, tivesse se levantado contra um rei chamado Acabe, se ele fosse filho de Acabe, se tivesse levantado contra Acabe, talvez não teria acontecido nada contra Absalão, mas ele se levantou contra Davi. E aí? E aí? Percebe? Aí existe uma estrutura. Na sua casa, você, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, vocês são todos iguais diante de Deus. Não existe ninguém maior, ninguém menor. Mas a hora que vocês vão funcionar como família, o homem é o cabeça e pronto. Opa, tem uns homens aqui, aleluia. Queridos, é assim, foi Deus que inventou esse negócio. Fique bravo com Deus, não comigo. Ah, não fica bravo com ninguém, pronto. Não é? Precisamos entender isso aqui. Olha o que diz a continuação do texto, por gentileza. Saia da frente, disse aqueles homens. Gritaram. Eu li errado. Porque quando eu leio a Bíblia, eu quero ler conforme ela diz, né? Deixa o texto lá. Diz assim, saia da frente. Vamos gritar todos juntos. Tinha bastante gente lá em Sodoma, é uma cidade, né? Todos juntos, vamos lá. Saia da frente. Mais ou menos assim. Gritando contra um homem.
Ah, mas esse homem não estava sozinho. A multidão de homens gritando contra Ló. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então, aqueles homossexuais ali sabiam que estava fazendo perversidade, ao ponto de dizer: queremos fazer algo perverso mais ainda contra você, Ló. Foi eles que disseram. Não era tão tudo, né, bacana? Olha o que diz o texto, queridos. Olha o que está escrito, eu estou lendo Bíblia. Faremos com você pior do que faremos a esses dois homens que estão na sua casa, Ló. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Versículo 10. Nisso os dois visitantes agarraram Ló e puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Queridos, quando Deus agarra você, Ele puxa você para dentro, Ele nunca joga você para fora. Eu estou saindo da igreja porque Deus disse que acabou meu tempo aqui. Deus? Que Deus? Diga o que você está falando. Deus está jogando você para fora? Que Deus? Sério, Pio, você veio afiado da sua viagem. Não, eu só estou lendo Bíblia. Puxaram eles para dentro. Olha a sequência, por gentileza. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Diga comigo, porta. Queridos, olha que lição fantástica para mim e para você. Aqueles homens não conseguiam mais encontrar a porta. Em João capítulo 10, Jesus Cristo diz: eu sou a porta. O diabo tem cegado a humanidade e a humanidade não consegue achar a porta. Não adianta você falar mal do prefeito, não adianta você falar mal do governador, não adianta você falar mal dos políticos, não adianta você falar mal do seu chefe, do seu patrão, do seu vizinho, do seu síndico, da sua síndica. Eles não conseguem achar a porta. É só você que pode dizer para eles onde está a porta. Somos nós que dizemos para eles: ei, aqui que está a porta. É por aqui. Essa semana, meu irmão, minha irmã, fale com o seu professor, fale com o seu chefe, fale com o seu amigo. Ei, é aqui que está a porta. Eles não vão conseguir achar a porta. É a igreja que mostra onde está a porta. É a igreja que mostra o caminho. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Somos nós, usados pelo Espírito Santo, que dizemos para a pessoa: Jesus é a porta da graça, a porta da salvação. Essas pessoas de Sodoma e Gomorra aqui representam a humanidade, não conseguiam achar a porta. Por isso todos nós precisamos receber o favor de Deus, aceitar, sabendo que não merecemos, mas Ele está nos dando. Romanos 5, 17 e 18. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, está falando de Adão, muito mais do que toda a desgraça que o pecado de Adão produziu, muito mais aqueles que lambano recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida agora já, por meio de um único homem, Jesus Cristo, aleluia. Olha o versículo seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a quantos? Traz vida a quantos? A todos os homens. Meu Deus.
lições preciosas para nós encerrarmos. Todos nós herdamos o pecado de Adão, mas veio Jesus. Até a cruz não há um justo sequer. Até a cruz todos merecem a destruição. Mas depois da cruz, em Cristo, nós somos nova criação. Olha por gentileza. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. E aí eu quero encerrar. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora, nesse instante, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Oh Deus. Queridos, não há condenação. Se não há condenação, significa que nós somos justos. Quantos justos nós temos aqui? Abraão! Ei, Abraão! O grande Adonai não vai destruir Curitiba. Existe mais que 50 justos. Meu irmão, a sua casa não será destruída. Você é justo. Ei, meu irmão, a sua empresa não será destruída. Você é justo. Ei, o pecado não vai te destruir. Satanás, com seus poderes, com as suas forças, principados e potestades, não resistirão à sua presença, porque sobre a sua vida existe uma promessa de glória, e você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus! Aleluia. Aleluia, aleluia. O que eu estou dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo: ei, não tenha medo. Ei, não temas. Se 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Você não será atingido. Creia nisso. Ele te justificou. Você está em Cristo. Você é uma nova criação. Você é herdeiro de Deus. Você é cordeiro com Jesus Cristo. Você é um justo. E a Bíblia diz em Tiago: a oração de um justo é fraquinha. É o que? Poderosa. É o que? Eficaz. É o que? Estabelece reinos. A oração de um justo abre portas onde não existem portas. A oração de um justo faz sementes crescerem e produzir, mesmo no deserto. Oração de um justo.